evangelhos. Amém? Vamos lá, vamos dar continuidade na aula passada, mas eu vou fazer uma pincelada nas aulas anteriores. Eu já dei aula de bibliologia 1, 2, 2 aulas de bibliologia, segunda aula, uma aula de evangelhos, e essa é a segunda aula de evangelhos. Vou dar apenas uma pincelada nas últimas aulas, fazer um resumão para você não se sentir perdido, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto, gente. Primeiro ponto. Nós estudamos sobre bibliologia. O que é a bibliologia? É o estudo da Bíblia, beleza? Oi, Andrinho, daqui a pouco eu vou pra aí, tá? Deixa eu só acabar aí que eu já vou meter o pé pra aí, hein? Vamos lá. Bibliologia. Oi, Andrinho. Daqui a pouco eu tô aí, Andrinho. Me espera aí. Vamos lá, gente. Bibliologia. Vamos lá. Estudo da Bíblia, tá? Vamos lá, gente. O que significa a palavra Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? A Bíblia significa coleção de livros, ou conjunto de livros, ou rolos, ou conjunto de rolos, beleza? Esse que significa a palavra Bíblia. Tudo bem? Agora, gente, o que é a Bíblia? Olha a distinção, olha como é que eu fiz uma distinção aqui entre o que é a Bíblia e entre o que significa a palavra. Quando eu perguntar pra vocês, gente, eita, peraí que o negócio tem roda que tá me balançando. Quando eu falo pra vocês o que é a Bíblia, vocês vão me responder que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você precisa ter isso na sua mente, você precisa ter essa certeza que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. É o nosso manual, gente, de prática. É como que a gente precisa seguir, como que a gente precisa andar. É o nosso manual. Então, olha só a diferença. O que significa a palavra Bíblia? É uma coleção ou um conjunto de livros, rolos, ou um conjunto de rolos, tá? O que é a palavra de Deus? Olha a diferença. O que é o melhor? A Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. É o nosso manual de regra, fé e prática. Tudo bem? Olha aqui a diferença. Beleza? A nossa Bíblia cristã protestante, ela possui 66 livros. A nossa Bíblia cristã protestante, elas têm 66 livros. Então, eu posso dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, tá? E tem por significado a palavra Bíblia conjunto de livros ou de rolos. No nosso caso, na nossa Bíblia cristã protestante, ela é uma Bíblia, é um conjunto de 66 livros, tá? Vocês viram a diferença? Tá? Então, quando alguém perguntar para vocês, mas o que é a Bíblia? Ah, a Bíblia é um conjunto de 66 livros. Mas a Bíblia, ela é o nosso manual de regra e prática. Nosso manual de fé e prática, tá? É a nossa regra de fé e prática. Tudo bem? Agora, o que significa a palavra Bíblia é um conjunto de livros. Tudo bem? Vamos lá. E esse conjunto de 66 livros, ele é dividido em duas partes. Entre o Antigo Testamento e entre o Novo Testamento. Vamos lá? Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento eu tenho 39 livros. Beleza? O Antigo Testamento eu tenho 39 livros. Eu vou de Gênesis a Malaquias. Eu tenho 39 livros. Vamos partir lá para o Novo Testamento? No Novo Testamento eu tenho 27 livros. Eu vou de Mateus, começo em Mateus e finaliza em Apocalipse. Tudo bem? Vamos lá? Antigo Testamento, 39 livros. Começo em Gênesis e termino em Malaquias. Novo Testamento eu tenho 27 livros. Eu começo em Mateus e finalizo em Apocalipse. Tudo bem? A Bíblia, gente, ela é organizada de forma literária. Há uma organização literária e não uma organização cronológica. Ou seja, não foi Gênesis o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito, apontam alguns estudiosos, que foi o livro de Jó. Então, olha aí, o Jó está lá no meio da Bíblia, no meio do Antigo Testamento. Olha aí. Então, Jó está lá na galeria dos poéticos. Mas ele foi, segundo
alguns estudiosos, o primeiro livro a ser escrito e não Gênesis. Então eu não tenho uma ordem cronológica, eu tenho uma ordem literária. Tudo bem? Beleza? Vamos lá, como que eu organizo, como é que é organizado de forma literária o Antigo Testamento? O Antigo Testamento eu organizo da seguinte maneira: Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí eu venho para os históricos, então, ó, Pentateuco, históricos, tudo bem? Que eu vou de Josué até o livro de Esther, tá? Aí eu venho com os poéticos, que eu vou do livro de Jó até o livro de Cantares de Salomão, tudo bem? Ó, 3 organizações: Pentateuco, históricos, poéticos. Aí eu tenho os proféticos, olha aqui, 4, proféticos. Proféticos eu vou de Isaías até Malaquias. Então o Antigo Testamento, como que eu organizei ele? Em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos, tudo bem? Os livros proféticos do Antigo Testamento, a gente faz uma subdivisão, a gente divide eles entre profetas maiores e profetas menores, tá? Profetas maiores, gente, eu vou de Isaías a Daniel. Profetas menores, gente, eu vou de Oséias a Malaquias. Por que profetas menores? Por que profetas menores, gente? Por conta, pela quantidade de escritos, tá? É literalmente os maiores escreveram mais do que os menores, é só isso. Não é porque os maiores são mais importantes que os menores, não, tá? Por favor. Amém, Elaine. Amém, meu irmão. Obrigada, eu te amo, tá? Tô com saudade de abraçar você. Vou te abraçar quando acabar isso. Novo Testamento, vamos lá. Tony Lopes é o meu primo. Lene, ó, prima, te amo, tá, meu amor? Nenenzinho lindo, já tá um rapagão já, meu Deus. Vamos lá, gente. Novo Testamento, gente, como é que tá o Novo Testamento? Evangelhos, tá? Evangelhos, então eu tenho 4 evangelhos. Quais são, gente? Mateus, guarda aí, Marcos, Lucas e João, são os evangelhos, tá? E eu tenho o histórico, eu só tenho um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos é o único livro histórico que eu tenho no Novo Testamento. Aí eu venho com as epístolas, que eu vou de Romanos até a epístola de Judas. Até o livro de Judas. Então, olha só, essas são as epístolas, que tem as epístolas de Paulo, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, e as demais, que são outros autores, tá bom? Então, eu tenho as epístolas. E eu tenho um livro profético no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Tudo bem? Foi, gente? Então, vamos lá. Novo Testamento, eu tenho os evangelhos, histórico, um só, histórico, eu tenho epístolas e eu tenho o profético, que é o livro de Apocalipse, tá? A Bíblia, gente, ela é cristocêntrica. Por que ela é cristocêntrica, gente? Cristo, guarda isso aí pra vocês, que vai ser importante quando a gente for falar lá do Evangelho de Lucas, tá? Pra vocês entenderem um pouquinho. Cristocêntrica, de Gênesis e Apocalipse, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, nos 66 livros, a palavra de Deus fala de Jesus, fala do Messias, fala do Salvador, do Libertador, Jesus, o Filho de Deus. Então, o nosso tema central da nossa Bíblia é Cristo, Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela é cristocêntrica. Você que é seminarista, anota aí, você que vai fazer o seminário com a gente, anota aí que isso a gente vai dar, inclusive a minha prova. Eu falei que ia fazer prova ou trabalho, não lembro, mas pode ser que eu faça a prova, vai cair isso na prova, tá bom? Guarda aí. Cristocêntrica, né? Gente, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o livro de Malaquias e o livro de Mateus, há um vácuo, uma lacuna de 400 anos de silêncio de Deus. Deus se manteve em silêncio durante
400 anos aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 400 anos, Deus não falou com o povo através de profetas. Então, Deus não falou com o povo através de profetas por esse período de 400 anos, tudo bem? Então, dali, gente, esse período é conhecido como o período do silêncio de Deus, período interbíblico ou período intertestamentário, entre as Bíblias, sabe? Entre os testamentos, entre o Antigo e o Novo Testamento, ficou um período de silêncio, então Deus não falou com aquele povo, tá? Outra coisa importante também que a gente falou nas outras aulas, gente, os originais da Bíblia. Em que língua a Bíblia foi escrita? O Antigo Testamento, ele foi escrito nas seguintes línguas, tá? Ele foi escrito em hebraico e aramaico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Há alguns livros, como o livro de Daniel e Esdras, tá? Eles foram escritos em aramaico alguns capítulos. Então, alguns capítulos do livro de Esdras e alguns capítulos do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Porque, gente, a língua original de Israel é o hebraico. Mas o que aconteceu? Eles foram levados cativos à Babilônia. Eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. E lá na Babilônia, a língua deles era o aramaico. Então, eles ficaram cativos à Babilônia por 70 anos. Então, por 70 anos, o povo de Israel ficou preso lá, ficou cativo à Babilônia por 70 anos. E durante 70 anos, gente, eles tiveram filhos, eles se casaram, teve gerações, certo? Eles fizeram comércio, imagina, eles estavam cativos, mas eles viveram a vida deles, tá? Então, eles tiveram famílias, então seus filhos começaram a falar o aramaico. Então, quando eles foram libertos e eles voltaram para sua terra, eles falavam o aramaico. Então, o povo já não estava mais falando originalmente a sua língua, que é o hebraico. Então, Daniel, ele em alguns pontos, alguns capítulos do seu livro, ele vai escrever em aramaico, assim como Esdras também, que foi com o povo de Israel e voltou lá para sua terra, tá? Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, tá? Já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, beleza? Novo Testamento, ele foi escrito em grego, ou o grego koiné, tá, gente? Que vamos supor que é como se fosse o nosso inglês aqui. Look to me, look my eyes, sabe? The books on the table. Então, era o grego mais ralé, mais chulo. Então, foi escrito, tá, nesse grego, nessa língua grego, tá bom? Acho que eu falei tudo de bibliologia a princípio, tudo que eu poderia falar para vocês, porque tem assunto que é pro seminário e não cabe a mim falar aqui com vocês nessa live, tá? Senão eu vou falar aqui e vocês não vão para o seminário, né? Então eu preciso que vocês vão lá, porque tem assuntos que são mais delicados a se falar, que a gente não pode falar na live. De repente, se eu falar das traduções, que eu posso até citar algumas traduções da Bíblia, após ela escrita, poderia até citar algumas traduções, mas aí eu posso cair num ponto de que não seria tão bacana pra gente fazer a live. Vocês conseguem me entender? Eu não posso falar de porquê que eu não posso falar de determinadas traduções, porque eu posso cair de repente, uma falta de ética aqui, não sei. Então, eu prefiro dar até aqui sobre a bibliologia, e aí vocês vão lá no seminário, quando voltar, se inscrevam, porque tem vaga ainda, tá? Apesar da turma tava cheia lá, eu lembro que eu dei uma aula de bibliologia antes da pandemia, a turma tava cheia, mas tem espaço ainda pra você, tá? E aí, vamos lá, não finalizei em fato de bibliologia, porque a bibliologia a gente vai estudar o estudo da Bíblia, né? Agora a gente vai fazer um estudo estrutural da Bíblia, quanto à estrutura da Bíblia, beleza? Por isso eu vou entrar agora no Evangelhos, tá? Mas os Evangelhos, gente, a gente vai estudar os Evangelhos de uma forma estrutural. Quem escreveu, para quem escreveu, em que ano escreveu, qual o propósito dessa escrita, isso aí. Então, isso também está dentro da bibliologia, mas a gente estuda de forma separada para ficar organizado, tá? Então, o nosso estudo, principalmente do nosso seminário também, é um estudo organizado. Então, você consegue organizar a sua mente, vê se você consegue me entender. Você consegue organizar a sua mente
a ponto de entender que a Bíblia é 66 livros e está organizada de forma literária. E quando você vai cair lá nos evangelhos, agora eu vou estudar o ponto literário dessa essa organização dos evangelhos. Depois você vai estudar Atos. Depois você vai estudar as epístolas paulinas. Então, depois eu vou estudar os profetas maiores e profetas menores. Mas antes disso tudo, você precisa entender essa estrutura bíblica, tá? A gente está falando de uma estrutura, da estrutura da Bíblia. Eu não vou entrar em tempos, eu não vou entrar na palavra em si, de estudo do contexto em si daquela palavra, tá? Porque a minha aula hoje não é para isso, tá bom? Agora vamos falar dos evangelhos, gente. Agora sim a gente vai dar uma desacelerada, vamos respirar, vamos beber o café que já deve estar frio. Respira, porque ó, falhei muito, né? Calma aí. Respira um pouquinho aí, vamos tomar um pouquinho mais de café. Tá frio, mas vambora. Respira. Deixa eu desligar aqui o negocinho que tá ligado. Porque depois eu vou querer botar mais música e ele vai descarregar. Vamos lá, gente. Fiquei mais calma, desacelerei. Vamos entrar agora no nosso estudo dos evangelhos. Se você não estiver entendendo o que eu tô falando, faz um comentário aqui se ele ainda não entendi. E explica de novo. A aula é pra isso, tá? Se a gente estivesse lá na igreja e a gente não estivesse entendendo, eu ia falar, pastor, não entendi. O pastor, ele ia explicar, tá? Ele explica de novo. Se você não entender, você vai perguntar, ele vai explicar pra você 10 vezes e você vai entender aquilo que ele tá falando. E se você não entender, ele vai, quando acabar a EBD, ele vai te chamar e vai te explicar de novo. Porque o importante é que você entenda, tudo bem? Agora vamos para os evangelhos, gente? Vamos lá. Então eu falei para vocês, inicialmente, que os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que significa essa palavra evangelhos? Vocês sabem? Eu falei na semana passada, mas a gente tá vendo que minha aula é certeza. Toda aula que eu vou dar, eu vou fazer um resumo da aula anterior para vocês não ficarem perdidos, né? Ou para o pessoal do seminário não ficar perdido. Eu sempre dou esse resumo anterior porque eu acho que vale a pena, né? Vamos lá? Evangelho, gente, significa essa palavra evangelhos. Evangelhos, eu acho que deu uma travada, ninguém tá comentando mais aqui. O pastor foi o último que comentou. Não é possível, cadê vocês? Comenta aqui comigo. O que significa evangelhos? Comenta aqui, pra eu ver que vocês estão me assistindo, pra ver que não tá travando. Evangelho, gente, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias, tá? Então, evangelhos, anota aí, seminarista, anota aí, gente, anota aí. Evangelho significa boas novas ou boa notícia. Você sabe me dizer que boas novas são essas? Que boas notícias são essas, gente? Vamos lá, que boas novas são essas? Que boa notícia é essa, gente? Que esse evangelho está falando? Por que Jesus, quando ele fala lá no evangelho de Marcos 16, capítulo 15, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Por que ele fala isso? E pregar o evangelho, pregar essa boa notícia. Que boa notícia é essa, gente? Essa boa notícia é Jesus. Jesus é essa boa notícia. Tá tudo ok, Luciana? Paz do Senhor, Luciana. Deus abençoe você, minha irmã. Então vamos lá. Essa boa notícia, gente, é Jesus, tá? Esse evangelho. Que evangelho é esse? Jesus, essa boa notícia. Jesus, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Evangelho significa boa notícia. Evangelho significa boas novas. E essa boa notícia, essa boa nova é Jesus. Olha que legal. Ide por todo mundo e pregai Jesus a toda criatura. Então você vai substituir essa palavra aí, ó, Marcos 16:15. É o nosso tema central, é o nosso tema, a nossa divisa lá dos adolescentes para esse ano de 2020, né, crianças? Tem um adolescente meu aí, se não tiver, já sabe que eu vou puxar a orelha de vocês, né? A nossa divisa para esse ano, gente, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo e pregar Jesus
a toda criatura. É para isso que nós fomos chamados. Esse é o nosso chamado universal, gente. Esse é o nosso chamado universal. Deus me chamou, Deus chamou você, Deus chamou os seus filhos, os cristãos, para poder ir por todo mundo e pregar o nome dele a toda criatura. Isso que é para ser pregado. O evangelho é Jesus, não é denominação, não é faixa de igreja. A gente não está aqui para poder pregar, a comunidade evangélica crescer semeando. A gente não está aqui para poder falar no nome do pastor Walter. Não, a gente está aqui como irmãos em Cristo para pregar Jesus a toda criatura. Esse é o objetivo da nossa live, esse é o objetivo de cada estudo, esse é o objetivo de cada... eu tô sem lacinho, Noélio. Esse é o objetivo da nossa live, esse é o objetivo de cada pregação que tem à noite. Não é para ser... Ontem não foi o nome da Elaine que foi pregado, foi o nome de Jesus. Hoje não é o nome da Celina que está sendo ensinado, é o nome de Jesus. À noite não vai ser o nome do meu pastor que vai ser pregado, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Esse é o nosso chamado universal, pregar o evangelho. E o evangelho é Jesus. Tudo bem? Vocês conseguiram compreender isso? Que não é denominação, que não é placa, não é igreja. Gente, a gente está lidando com pessoas aqui que estão lá em São Paulo, que talvez, não sei, a gente não sabe o dia de amanhã, mas talvez nem vai vir aqui conhecer a nossa igreja, mas a palavra de Deus foi pregada, Jesus foi pregado, Jesus foi falado, e eu tenho certeza que nossa missão de falar o evangelho, de pregar o evangelho já chegou e está chegando em muitos lugares, que quando a gente está lá dentro da nossa igreja, que quando a gente está lá dentro do nosso quatro paredes, vamos botar assim, a gente não consegue falar para tantas pessoas. Então, olha que bênção, olha como que Deus é maravilhoso. Olha que em meio a essa pandemia, o nome dele está sendo pregado. Então, tudo tem um tempo certo, tudo tem um propósito de Deus. Então, Deus, olha, você vai reclamar dessa pandemia? Não. Sabe o que você vai fazer? Você vai glorificar o nome do Senhor, porque é a oportunidade que ele está te dando de ser um grande evangelista. Tudo bem? Vamos lá? Então, gente, eu tenho 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Guarda isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo bem? Aí, o evangelho, gente, esses 4 evangelhos, dentro desses 4 evangelhos eu tenho sinóticos. Então, eu tenho 4 evangelhos, mas eu tenho os sinóticos, gente. O que são esses sinóticos aqui, gente? Quais são esses sinóticos? Eu já falei disso, mas eu vou falar de novo, não tem problema. Quem são esses sinóticos, gente? Esses 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. Gente, eles falam praticamente do mesmo assunto. Eles apontam, eles trazem o ponto de vista de Jesus de forma humana. Lembra que eu falei lá na Cristologia que Jesus, gente, ele é 100% homem, 100% Deus. Isso chama-se a união hipostática de Jesus. Jesus 100% homem e 100% Deus, beleza? Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus. Então, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apontam Jesus apontam as características de homem de Jesus, o Filho do Homem, tá? Então, apontam as características de Jesus humanas, tudo bem? Já o Evangelho de João aponta as características de Jesus divina, a divindade de Jesus, uma questão mais espiritual, Jesus sendo Filho de Deus. Então, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles praticamente repetem. Não, vê se você entende, eles relatam os mesmos fatos que João não relata. João, se eu não salvo engano, ele só traz um milagre ali que os outros evangelhos trazem, mas ele traz outras coisas, ele traz o aspecto de Jesus como Deus, a divindade de Jesus. Por isso que eu tenho os sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem o mesmo relato, tá? Óbvio, cada um com seu ponto de vista. E João já não trata as mesmas coisas que os outros evangelhos, tá? Então anota aí que os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, tá? Tudo bem? Vamos lá, gente.
Mas por que 4 evangelhos, Celina? Por que 4? Por que não? Se Mateus só tivesse escrito tudo, se estivesse na palavra de Deus, com certeza a gente acreditaria. Gente, sinceramente, com 4 evangelhos, com uma Bíblia com 66 livros, com a palavra de Deus completa, a palavra de Deus, ela não... Lembra que eu falei isso? Eu vou falar novamente. A palavra de Deus, ela é inerrônea, ela não erra. A palavra de Deus, ela não conflita, ela não diverge. A palavra de Deus é a mesma. Então, que não vai ter contradição entre a palavra de Deus, não há conflito entre os livros da palavra de Deus. Se ainda assim, com 66 livros, que não tem conflito, que falam praticamente não, falam a mesma coisa, com um tema só, eu tenho 66 livros, ainda tem crente que duvida da palavra de Deus? Ainda se questiona, mas quem escreveu a Bíblia? Foram homens, foram homens. Homens divinamente inspirados por Deus, homens inspirados pelo Espírito Santo. Eu não vou entrar também muito nesse assunto, porque isso é matéria de seminário, tá? Mas quem escreveu a Bíblia foram homens divinamente inspirados. Homens inspirados pelo Espírito Santo. E ainda assim tem gente que tem dúvida. Tu imagina se fosse só um evangelho, uma pessoa só falando. Então, gente, por que a gente tem 4 evangelhos, gente? Porque cada um vai relatar o fato do seu ponto de vista. Lembra que na semana passada eu trouxe o assunto da morte, de um homicídio? Lembra? Que, vamos lá, outro crime aí, atropelamento. O cara tá bêbado, o cara tá dirigindo e acontece um atropelamento. Então tem várias pessoas ao redor assistindo, ou viu que tinha aquele atropelamento. Uma pessoa vai dizer que o cara estava alcoolizado, a outra pessoa vai dizer que não, que ele estava andando devagar e de repente uma pessoa pulou em frente ao cara, em frente ao carro, a outra não, vai dizer que foi realmente um acidente, tanto o cara estava andando devagar, o outro estava distraído e atropelou, o outro vai dizer que não, o cara estava super acelerado e a pessoa estava andando devagar. Cada um vai trazer um relato, só que esses relatos, eles, muitas das vezes, eles tem conflito. Muitas das vezes, gente, há um conflito nesses relatos. Porque um vai ver uma coisa, vai falar uma coisa, o outro vai olhar do outro lado, um vai olhar da direita, outro da esquerda, um do lado, outro do outro, e cada um vai ter uma ótica diferente do que aconteceu. Nos evangelhos aconteceu a mesma coisa. Cada um teve um ponto de vista do que aconteceu ali, tá? Só que a diferença é que eles não convergem. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do fato, cada um com sua ótica, mas de forma certeira. Eles não divergem. E você vai ver, gente, que o Evangelho de João ele foi escrito depois que Mateus, Marcos e Lucas morreu. Só que ele, como testemunho ocular que esteve lá, ele pôde relatar o fato para as pessoas. Tá? Então vamos lá. Por isso a importância de ter os 4 evangelhos, cada um com seu ponto de vista, cada um com sua ótica, veio relatar o que estava acontecendo ali. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Vamos lá, gente? Vamos lá? Mais um ponto. Então eu já falei aqui que os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Já falei que Mateus, Marcos e Lucas são os livros sinóticos. Eles vão apontar as características humanas de Jesus. Eles relatam praticamente os mesmos fatos. Já falei que João, ele vai relatar Jesus, ele vai apontar as características, os aspectos de Jesus de como Deus, né? A maneira divina, ele vai falar da divindade de Jesus. Falei também a importância de ter 4 evangelhos, gente, cada um com um ponto de vista, cada um dando a sua ótica do que estava acontecendo, né? Agora vamos pontuar cada evangelho? Então vamos lá, gente. O evangelho de Mateus, gente, vocês acham o quê? Qual evangelho que foi escrito primeiro? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Lembra que a Bíblia não foi escrita de forma cronológica. Você lembra que a Bíblia não foi escrita, não juntou a Bíblia de forma cronológica, quem escreveu primeiro?
Então vamos lá, gente. Mateus, ele foi escrito, tá? Aproximadamente 60 anos depois de Cristo, tudo bem? Então depois de Cristo, aproximadamente 60 anos, o livro de Mateus foi escrito, o Evangelho de Mateus foi escrito, tá? Autor, gente, Mateus, tá? O publicano, colhedor de impostos, tá? Que foi discípulo de Jesus. Mateus escreveu esse evangelho, tudo bem? E Mateus, gente, ele escreveu esse evangelho para o povo. Quem conhece o povo? Os judeus. Mateus escreveu o evangelho, Mateus escreveu sobre Jesus para os judeus. Por isso, gente, que quando a gente abre o livro de Mateus e a gente vê genealogia de Jesus, então a gente olha e fala assim, pra gente não tem sentido. Quando a gente abre a genealogia de Jesus e começa a ler aquilo, caramba, mas pra que isso, gente? Pra que eu quero saber de onde é que ele veio? Pra gente não faz sentido nenhum, mas para os judeus é muito importante, gente. Se eu estiver errado e alguém souber se eu estiver errada, se tiver algum judeu aí, ou se tiver alguém que conhece a história dos judeus, se eu estiver errada, pode me corrigir, por favor, tá bom? Mas, se eu não me engano, os judeus têm, até hoje, alguns deles sabem a sua genealogia, eles sabem de onde ele veio, de que tribo ele veio. Tá? Então isso é muito importante para eles. Por isso que Mateus, quando ele começa a escrever o seu evangelho, ele já vem com a genealogia para dizer que Jesus, ou melhor, para mostrar para eles, ó, aqui, ó, é Jesus, tá tudo certinho. Eu tô apontando para vocês o documento, tá? Tá certinho aqui, ó, Jesus, tá, a genealogia dele, tudo certo. E, gente, Mateus, ele aponta Jesus, ele traz as características de Jesus como um rei. Sim, os judeus, quem estava esperando o rei, gente, o libertador? Era eu e você? Não. O povo que estava escolhendo, que estava esperando o libertador, era o povo judeu. As profecias eram para eles, gente, não é pra gente, não. Fica triste não, mas Jesus não veio para mim nem para você, não, tá? Ele veio para os judeus. O próprio livro de João, ele diz isso. Então, os profetas anunciavam que Jesus viria para os judeus, que seria o libertador dos judeus. Então, ele era o rei dos judeus, ele seria o rei dos judeus. Então, Mateus, ele aponta as características de Jesus como um rei para os judeus. Então, Jesus, guarda isso aí com você. Isso aí, seminarista, é importante para você, principalmente quando você for aprender, óbvio, sobre evangelho no seminário, sobre os profetas, tá? Os profetas maiores também no seminário. Quando você for estudar o livro de Ezequiel, vai ser importante para você. Quando você for fazer o seu tabernáculo, vai ser importante para você. Então, anota isso aí. E para você que não é seminarista, você está sendo convidado para ser seminarista na nossa igreja. E você, mas Celina, eu moro longe demais, eu estou morando lá, sei lá, no Nordeste, não tem problema. A gente está aqui para ajudar vocês e eu vou passar com vocês esse conteúdo ponto a ponto, tá? Na medida que for possível, tá bom? Então, vamos lá, gente. Jesus, no livro de Mateus, ele é apresentado como? Vamos lá? Jesus, ele é apresentado como... Vamos lá, gente. Jesus, ele é apresentado no livro de Mateus como... Eu esqueço que eu não tô... Que há uma diferença de tempo entre que eu tô falando aí e vocês estão recebendo. E eu esqueço que eu não tô na minha sala de aula, porque eu brigo com os meus adolescentes. Vamos, gente, me responde, gente! Mas vamos lá, gente. Livro de Mateus foi escrito a 60, tá? Depois de Cristo, aproximado a 60 depois de Cristo, tá? Foi escrito por Mateus. Esse livro, gente, ele foi escrito para os judeus, os destinatários, foi os judeus. Mateus escreve para os judeus, tá bom? E ele vem trazendo por isso a importância da genealogia. E ele aponta Jesus, gente, como o rei, como Messias, o rei libertador, o rei salvador, tá bom? Então ele aponta o tempo todo Jesus como o rei, como o leão, tá bom? Vamos lá, gente, agora vamos adentrar. Anotou aí a data que foi escrito, gente, o livro de Mateus?
Marcos, gente, vamos entrar lá no Evangelho de Marcos. Hoje a aula ela tá um pouquinho mais rápida, não rápida, mas a gente está conseguindo finalizar ela de uma forma mais bacana, mais organizada, tá bom? Mas vamos lá. Evangelho de Marcos, gente. Evangelho de Marcos. Autor, gente, Marcos. E o Evangelho de Marcos, ele foi escrito, gente, entre 55 e 60. Eu acho que é 65. Deixa eu conferir aqui. E 65. Vamos lá, gente, outra coisa. O livro de Mateus tem 28 capítulos, tá? O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus tem 28 capítulos. O Evangelho de Marcos é o mais curtinho, ele tem 16, é isso mesmo, 16 capítulos, tá? O Evangelho de Marcos, gente, ele foi escrito entre 55 e 65, ou seja, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, mas está no segundo, né? Ué, mas veio primeiro Mateus? Porque é uma organização literária e não cronológica. Então vamos lá? Então eu tenho o livro de Mateus, agora Marcos, que foi escrito por Marcos. Tem 16 capítulos no Evangelho de Marcos. E Marcos foi escrito entre 55 e 65 depois de Cristo. Tudo bem? Gente, Marcos, ele vai escrever o seu Evangelho aos romanos. Então, Marcos ele vai escrever não para os judeus, mas para os romanos. E por isso que Marcos omitiu a genealogia de Jesus. Porque para os romanos, assim como a gente, não interessava não a genealogia de Jesus. Para eles, não importava. Então, por isso que mas porque quando você abre o livro, mas Mateus aqui tá com a genealogia, tal, Marcos, quer ver? Vou pegar minha Bíblia aqui. Tá com a sua Bíblia aí do lado, gente, ó. Com a Bíblia do lado, tá? Por favor, vamos lá. Mateus 1, genealogia de Jesus, ó. Aqui, ó, o capítulo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar. Vamos ver. Não tá dando, né? Tá borradinho, ó. Aqui. A genealogia de Jesus. Já, vamos ver Marcos? Vamos ver? E não, Marcos, ele não fala da genealogia de Jesus, não. Ele já vem contando a história de João Batista. Olha só, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha só, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis que envio diante da tua face um mensageiro, ao qual preparará o teu caminho, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitarei as suas veredas. Apareceu então João Batista no deserto, pregando batismo e arrependimento para a remissão dos pecados. Ou seja, gente, eles não, ele omitiu a genealogia porque para os romanos não interessava a genealogia de Jesus. Então, o que interessava para os romanos, gente? Um cara que o serviço, eles estavam interessados mesmo na guerra, eles estavam interessados mesmo no combate, ou na obra, no trabalho. Então, pouco importava de onde Jesus viria. Então, por isso, Marcos, ele vai exaltar as obras de Jesus, tá? O Evangelho de Marcos é o que mais relata os milagres de Jesus. Mas por que, Celina, que o Evangelho de Marcos ele relata mais milagres de Jesus do que os outros evangelhos? Sabe por quê, gente? Você sabe por quê? Porque para os romanos era isso que importava. Eles queriam ver uma pessoa que trabalhasse, uma pessoa que fizesse a obra. Eles olharam e falaram assim, opa, realmente, o cara trabalha, o cara faz, é isso que interessava para eles. Então, como isso era o que interessava para eles, gente, o próprio Marcos, ele começa a relatar e a apontar as características de Jesus como servo fiel, como trabalhador, como um trabalhador fiel que fez grandes obras. Jesus que carregou, muita coisa nas costas. Se você fizer eu não posso, pastor, ficar falando disso que eu vou entrar lá no Ezequiel. Vamos fazer um paralelo lá? Não vou fazer esse paralelo, senão vou ter que ler o livro de Ezequiel e aí vou embolar um pouquinho a cabeça de vocês. Calma aí, vamos pro seminário.
tem inscrição, tá? Pede pastor, manda mensagem do pastor, manda mensagem do Fábio. Me dá aí, por favor, gente, uma fichinha que quando voltar ao seminário eu vou voltar, tá? Quero entrar no seminário. Então, vamos lá. Então, gente, vê se você me entende. Eu tenho, então, Marcos, ele apresenta Jesus como um servo fiel. Como um servo que estava ali, ó, para trabalhar obedecendo, gente, obedecendo as ordens do Senhor, obedecendo a ordem do Pai. Então, Marcos, ele vem trazendo essa característica, ok? Então, eu entendi que Mateus, olha só, presta atenção, Mateus escreveu as cartas para os judeus, apontando Jesus como um rei, apontando as características de Jesus como rei libertador. Marcos, por sua vez, vai escrever aos romanos, ele vai apontar as obras de Jesus, ele vai apontar os milagres de Jesus. Então ele vai apontar Jesus como um servo, ele vai apontar as obras de Jesus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, a data provável é entre 55 e 65, entre esse período depois de Cristo, tá? Vamos para Lucas? Lucas, gente, lembra que eu falei para vocês que a Bíblia, ela é cristocêntrica, o tema central é Cristo, a Bíblia, ela é cristocêntrica, Cristo no centro, guarda isso aí para vocês. Lucas, gente, um médico, amigo de Paulo, companheiro de Paulo, Lucas, ele não conseguiu ver tal que estava acontecendo, mas vamos botar Lucas como jornalista, como investigador de polícia. Sabe o investigador da polícia que a gente, que quando a gente vê, geralmente a gente vê em filme, né? Que vê colhendo testemunho, indo lá na perícia para ver o que os peritos falaram, para analisar os fatos, sabe? Então, é mais ou menos isso. O Lucas, ele fazia essa investigação. Então, ele conseguiu fazer um relato através de testemunhos de outras pessoas, tá? Então, Lucas, gente, ele escreveu aproximadamente, deixa eu ver aqui para eu poder ver se eu estou tudo certinho. Gente, Lucas escreveu entre 60 e 63 depois de Cristo, tá? E eu tenho 24 capítulos no Evangelho de Lucas. Lucas, gente, guarda aí você também, seminarista, guarda você também aí, que Lucas escreveu esse Evangelho, tá? O Evangelho de Lucas. Ele também escreveu, gente, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, além de escrever o Evangelho de Lucas, ele também escreveu Atos dos Apóstolos, tá? Então, guarda isso com vocês aí. E ele escreveu para o mesmo destinatário, Teófilo. Ele escreveu para o mesmo destinatário, Teófilo, grego. Então, Lucas, ele vai escrever sobre Jesus aos gregos, a civilização grega. Tudo bem? Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos e Lucas vem escrevendo para os gregos. Mas tudo bem, Celina, me ajuda aqui a entender uma coisa. O que tem a ver o cristocentrismo com o Evangelho de Lucas e o que tem a ver? Gente, a civilização grega, ela é antropocêntrica. O que é isso, gente? O homem no centro. Então, homem cêntrica no centro, o homem no centro. Então, você consegue entender que eles cultuavam o homem. Eles achavam que o homem ele conseguiria evoluir a ponto de virar deuses. Então, Lucas, quando ele vai trazer Jesus, ele vai falar de Jesus para essa civilização, para esse povo, para os gregos. Ele vai mostrar as características de Jesus como um homem perfeito, o filho do homem, o homem perfeito. Olha, vocês estão cultuando aí um homem, o outro, tá? Mas eu vou falar para vocês de um homem que é perfeito. Então ele vai mostrando as características de Jesus como um homem perfeito, tudo bem? Mateus apontou Jesus como uma característica, ressaltou as características de Jesus como um rei para os judeus. Marcos apontou as características de Jesus, gente, como um servo fiel para os romanos. Já Lucas, ele vai apontar para os gregos Jesus como um homem perfeito.
Porque como eu falei pra vocês, gente, pra eles, o homem consegue evoluir através da ciência, através do pensamento. Você vê que a civilização grega tem os grandes pensadores, os grandes filósofos, veio hoje, até hoje a gente estuda. Quem nunca estudou sobre Sócrates, Platão, gente, Aristóteles? Isso você aprende lá na escola. Eu, quando fiz a minha faculdade, fiz faculdade de Direito, eu tive uma matéria só de filosofia, então, do direito. Então, lá, eu fui estudar lá bem antes de Jesus, eu fui estudar aqueles pensadores, aqueles filósofos bem antes de Jesus. Então eles entenderam, eles entendiam que o homem poderia evoluir a ponto de virar deuses através do conhecimento, através do entendimento. O cara é muito culto, o cara é filósofo, entendeu? Então ele vai evoluir a ponto de que ele vai chegar num patamar de Deus. Por isso que eles têm vastas cartelas de deuses por aí. Aí Lucas, o que Lucas faz? Lucas vem e mostra para eles que, peraí, eu vou mostrar para vocês um homem que ele é perfeito, um homem que não tem pecado. Eu vou mostrar para vocês um homem que é o filho do homem, ele é perfeito. E ele, como sendo homem, entenda, eu e você, isso é para mim e para você. Jesus sendo homem, em nenhum momento retrocedeu. Jesus sendo homem, em nenhum momento pecou. E ele, como homem, ele nunca usou sua divindade em favor dele. Pelo contrário, Jesus, tudo que ele suportou aqui na terra, ele suportou como homem, não como Deus. Ele só manifestava o seu poder como filho de Deus. Ele só manifestava o seu poder como Deus em prol do outro. Ele não dava sua divindade a seu favor. Ele foi, ele viveu, ele fez a sua obra, ele morreu como um homem, sem usar o seu poder. E ele conseguiu para nos dar o exemplo, tá? Para nos dar o exemplo, minha irmã. Tem uma pregação, acho que foi uma das últimas pregações que a gente teve antes de entrar nesse isolamento. Foi um pastor lá na nossa igreja, eu acho que o pastor André, não me recordo muito bem, eu acho que o nome dele é pastor André. E ele falou uma coisa muito interessante. A gente tem o hábito de falar assim para os irmãos: não, vamos lá, Peggy, você não tem que olhar para o homem, não, você tem que olhar para Deus. Não, se olhar para mim não, olha para Deus, a gente está tirando o nosso da reta. Sabe por quê? Porque Paulo diz: seja vós imitador de mim, como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que ser imitador de Paulo, como ele foi imitador de Cristo, olhar para a pessoa que está chegando e falar assim: não, pode olhar para mim e me veja como exemplo. Eu sou um exemplo para você seguir. Mas aí a gente tira o nosso da reta. Mas Jesus, ele veio e ele deu o exemplo de como ser homens perfeitos, homens e mulheres perfeitos. Você consegue entender? A gente precisa mudar o nosso comportamento, porque teve um que veio e nos deu o exemplo. A gente precisa refletir, a gente precisa analisar, sabe, no momento da ceia, quando o pastor ele fala assim, ele lê a palavra, ele fala assim: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, como Paulo escreveu lá na sua carta aos Coríntios. O pastor ele faz essa leitura, ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque ele, pastor, não pode nos condenar, ele não sabe do nosso interior. Quem sabe é o Senhor, que sonda e conhece a cada coração, e a gente. Então, o que nós precisamos fazer é refletir, fazer uma autoavaliação, gente, começar a andar e viver como o Senhor Jesus andou. Nós precisamos ser bons exemplos a ser seguido. A gente precisa ser exemplo. A gente precisa olhar e ver que as pessoas estão nos seguindo, não porque nós somos bons ou não, mas porque nós somos exemplo do que o Senhor deixou. Nós estamos seguindo os passos de Jesus. E por seguirmos os passos de Jesus, o que vem atrás de nós possa seguir os nossos passos. Porque os passos que nós estamos seguindo não foi feito por nós, foi feito pelo Senhor. Aí, vamos lá. Falei de Mateus, que escreveu o seu evangelho para os judeus. Apresentou Jesus como rei, as características de Jesus como rei. Falei de Marcos, que escreveu para os romanos, apontando as características de Jesus como um servo. E eu também acabei de falar de Lucas, que também escreveu Atos, tá? Então guarda que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Lucas foi investigador, sabe? Ele não conseguiu ver, mas ele investigou, gente. Ele fez o trabalho de investigação.
E ele foi lá e escreveu o seu evangelho aos gregos, tá? Então, quando ele escreveu aos gregos, ele apontou Jesus como um homem perfeito. Então, eu falei dos sinóticos, certo? Falei dos sinóticos. Agora, vamos falar de João, o evangelho de João. Gente, o evangelho de João, esse sim, foi escrito há 80 e 95 depois de Cristo. Então, foi o último evangelho a ser escrito, tá? O evangelho de João, ele tem 21 capítulos. Então, o evangelho de João tem 21 capítulos e foi escrito entre 80 a 95 depois de Cristo. Gente, o evangelho de João, ele foi escrito depois que todos os outros evangelistas tinham falecido. Então, depois que Mateus, Marcos e Lucas morreram, João escreveu o evangelho. Mas por que, gente? Porque começou a surgir dúvidas. Olha aí, lembra que eu falei pra vocês que com 4 evangelhos, nós, eu e você, crente, eu não tô falando de quem não conhece a palavra de Deus, eu tô falando de mim e de você. Eu não tô falando daqueles que nunca ouviram a falar de Deus ou aqueles que não creem na palavra de Deus. Eu tô falando de mim e de você que crê na palavra de Deus e duvida muitas vezes da palavra. Então você imagina que com 3 evangelhos, as pessoas, quando os evangelistas morreram, as pessoas elas começaram a ou questionar ou fazer ao contrário do que estava no evangelho, porque eles tinham dúvida. Então, para isso, precisou que tivesse uma testemunha ocular, alguém que estivesse lá, que conhecesse dos fatos, que viu o que tinha acontecido para poder escrever. Então, João, gente, de 85 a 90 depois de Cristo, que ele veio escrever o seu evangelho, botando fim a algumas dúvidas que algumas pessoas ou a igreja da época tinha em relação aos fatos. Tá? Então ele foi lá e testemunhou o que realmente tinha acontecido, dando crédito e dando ênfase àquilo que... Dando ênfase não, e contando o fato, mas apontando Jesus Cristo, gente, apontando Jesus Cristo como Deus. João, ele não escreveu só para um povo separado, como Mateus, que escreveu para os judeus, como Marcos escreveu para os romanos, como Lucas, que escreveu para os gregos. Não, João ele vem escrever para toda a igreja, justamente porque houve essa dúvida. Começou a surgir essas dúvidas e começaram a se implementar e falar coisas que não estavam, que não fatos e que não tinham ocorrido à época. E ele, como testemunha ocular, ele que tinha conhecimento dos fatos, porque estava lá, ele veio falar para toda a igreja, ele veio falar de uma forma universal para todos nós, não para um povo só separado. Ele veio falar para todos nós que Jesus é Deus. Então ele vem apontar Jesus como Filho de Deus, como Deus. Ele aponta Jesus, ele vem falando de Jesus como Deus. Ele vem apontar a divindade de Jesus. Aí eu convido você, ele vem dando ênfase e apontando Jesus como Filho de Deus. Lembra que Lucas ele aponta Jesus como Filho do homem. Mateus ele vem apontar Jesus como Rei. Lucas vem apontar Jesus como servo, João aponta Jesus por sua vez como Filho de Deus, ele vem apontar a divindade de Jesus, ele vem falar, gente, de uma questão muito mais ampla, e ele vem falar a igreja de uma forma universal para todos nós. Aí eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus, por favor, abre lá, eu creio que você está com a palavra de Deus aí nas suas mãos. Olha o que diz aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo, olha a afirmação de João, o verbo era Deus. João, ele tinha certeza do que ele estava falando, ele não tinha dúvida, igual eu e você muitas vezes temos não, tá? Ele diz assim, olha, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E quem é esse verbo, gente? Quem é o verbo, gente? Jesus, que estava com o Senhor lá no início, na criação, haja. Ele que é o Pai da eternidade, no princípio era o verbo, a palavra, isso, a palavra de Deus, haja. Ele que é o Pai da eternidade, que estava antes mesmo que a eternidade fosse criada, ele já é. Olha o que diz no 2, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas
coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Aí ele vem contando. Este veio como testemunha para testificar. Olha o que eu falei aqui para você. Ele veio como testemunha para testificar. João veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Então João veio para testificar o que havia realmente ocorrido. Lembra que eu falei de falar para vocês aqui? A fim de todos virem a crer por intermédio dele, porque as pessoas começaram a duvidar. Lembra que eu falei com você aqui que as pessoas começaram a questionar, mas será que realmente foi aquilo que aconteceu? E João, como testemunha ocular, ele veio para testificar, para que as pessoas pudessem crer no que realmente estava acontecendo. Ele, João, não era luz. João não era luz. Luz era Jesus. Luz é Jesus na minha vida e na sua vida. Mas ele veio para que testificasse a luz, a saber que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então João não era luz não, gente. Jesus é a luz na minha vida, na sua vida. Ele é o verbo, você precisa crer que Jesus é Deus. Você precisa entender que ele é o verbo. E antes que tudo fosse feito, ele já estava lá. Ele é o Pai da eternidade. Seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele estava lá antes que a eternidade fosse feita, ele já estava lá. Ele é o Pai da eternidade, ele que fez a eternidade. Ele é o príncipe da paz. Diz assim, lembra quando eu falei para vocês que Jesus não veio para mim nem para você, veio para os judeus? Olha só. O verbo estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, judeu. Ele veio para os judeus. E os seus não receberam, ou seja, os judeus não o quiseram. Lembra? Ele não veio para mim e para você não, tá? Ele veio para os judeus. Mas todos quantos crerem, quantos o receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem em seu nome. Ou seja, gente, ele veio para os judeus. Aí os judeus, lembra que Mateus escreveu para os judeus, ele como rei? Então, Mateus ele vem apontar Jesus como rei, lembra? Mateus vem apontar Jesus como rei para os judeus, porque quem estava esperando os judeus, quem estava esperando um rei, eram os judeus. Quem esperava um rei eram os judeus, nenhum era eu e você não. A gente não estava esperando o libertador não, quem estava esperando eram os judeus. Mas os judeus, gente, o renegou. Os judeus o renegaram, não queria saber dele não. Então, por isso, gente, o que ele fez? Então, tá bom, todos que receberam e crê que ele é o Filho de Deus, eles serão feitos filhos de Deus. Mas para isso a gente precisa crer no seu nome. Aqui é a palavra de Deus. Agora eu vou ler o verso 13. Os quais não nasceram do sangue. Nós não nascemos do sangue. A gente não tem uma genealogia de povo de Israel. A gente não é de tribo nenhum. Não, a gente não vê, não. A gente foi pego, foi aceito por adoção. O Senhor nos recebeu. Ele olha aqui, não, a gente não nasceu do seu sangue, nem da vontade da carne. Não foi da carne, mas nós hoje, eu e você, nós somos filhos de Deus, sabe por conta de quê? Por conta da nossa vontade, ou por conta da vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Então não foi porque o homem quis, não foi porque a gente veio de uma genealogia, não foi porque a gente tem um sangue de judeu, ou não, a gente veio, sabe por quê? Por conta da vontade de Deus, por intermédio da vontade de Deus. Por isso que João, gente, ele precisava ter o evangelho de João. Porque, gente, vamos combinar uma coisa, vou voltar a falar disso, eu e você, conhecedores da palavra de Deus, muitas vezes a gente não acredita 100% no que está na palavra. Você imagina o povo que estava lá no início, o
o povo que tinha muitas dúvidas. Você imagina o tanto de conspiração, você imagina o quanto que a igreja foi perseguida. Se hoje você está achando que você está sendo perseguido, se hoje você está achando que, o governo mandou fechar as igrejas, é perseguição. Se você está achando que isso é perseguição, é porque você não conhece a palavra, você não leu o livro de Atos e você não sabe o que a igreja passou, a igreja primitiva passou. Deixa de ser frouxo. Deixa de ser frouxo. Você está deixando de cultuar a Deus por causa da pandemia? Você está deixando de cultuar a Deus por conta da pandemia? Eu não estou. Por acaso, bateu a polícia na tua casa para dizer que você não pode ter uma Bíblia dentro da tua casa? Por acaso, algum governo está impedindo que a palavra de Deus fosse pregada através da internet? Algum bloqueio? Não há perseguição. Isso não é perseguição, meu irmão, minha irmã. Isso não é perseguição. Olha, a gente precisa conhecer a igreja primitiva. O que esse povo passou para que a palavra de Deus hoje chegasse nas minhas mãos e na tua mão. O que os nossos irmãos da igreja primitiva passou para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra de Deus através da internet. Isso, pastor, ninguém está sendo proibido de pregar o evangelho. A gente, é uma questão, gente, de prevenção. A gente precisa de se prevenir. E a gente não pode ser inconsequente também. Ei, não seja inconsequente. Mas o prefeito já deixou abrir igreja. Sai abrindo igreja, calma um pouquinho, pera um pouquinho. Faz um estudo do local, faz um estudo da tua igreja. Vê como é que tá, se tem a possibilidade de você levar os seus irmãos lá para sua igreja. Calma um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, espera. A palavra de Deus está sendo pregada, espera um pouquinho, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor está usando esse momento, gente, irmão, minha irmã, o Senhor está usando esse momento para que a palavra dele seja pregada. Olha só, se um dia você reclamou, se um dia você veio com esse papo de que eu não prego mais o evangelho porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ir. Quantas vezes eu acho que o Jonas já deve ter escutado. Eu falo Jonas porque ele é o responsável do evangelismo da nossa igreja. Quantas vezes o Jonas deve ter escutado meus irmãos e as minhas irmãs, até de mim mesmo, dizer: não deu pra eu ir não porque, poxa, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro de passagem, Jonas, eu queria até te ajudar lá no... O Senhor, sabe o que ele fez? Ele é tão misericordioso que ele nos deu uma ferramenta, a internet, para que a gente cumprisse o nosso chamado universal, que é ir para todo mundo, pregar Jesus a toda criatura. Porque eu estou dentro daqui da casa da minha mãe, estou no escritório do meu pai, confortável, com uma internet boa. Isso pastor, é difícil. Mas o Senhor está nos dando, o Senhor está dando oportunidade. O Senhor está dando oportunidade, meu irmão. O Senhor está dando oportunidade para mim e para você, que estávamos acomodados nos nossos sofares, que estávamos acomodados em adorar o Senhor só no dia do culto, que estávamos acomodados aí somente no culto de noite. E no dia que a gente ia no culto de manhã, parabéns para mim. Se hoje a gente tem dúvida do que está escrito na palavra de Deus, você imagina aquele povo que era perseguido, que surgia fofoca, que surgia conspiração, que eram mortos, e aí pessoas estavam sendo mortas e eles começavam a se questionar, mas será? Eles começaram a questionar, mas será que esse evangelho é verdadeiro? Mas será que essa palavra é verdadeira? Mas será que isso realmente acontece? Será que tá valendo a pena morrer por uma coisa que de repente é mentira? Ei, já parou pra pensar isso não? Não sei se eu vou pra África não. Lá não tem um país lá, tem uns países lá que eles estão matando missionário. E vou pra lá porque lá tem vários missionários que estão matando a gente. Estão matando, não vou não. Estão matando crente, eu vou não. Vou lá, não tenho nem certeza se Jesus é filho de Deus mesmo. Se com a gente hoje acontece isso, você imagina lá na igreja primitiva, onde pessoas eram mortas, decapitadas, apedrejadas, pessoas famílias eram mortas.
Então eles se questionavam, gente. Havia isso aí, tinha várias seitas que faziam de tudo para destruir o evangelho, para destruir o nome do Senhor, para destruir aquela história. E a gente não vai entrar nesse assunto das seitas, vamos falar lá no seminário. Mas você precisa entender que se levantou muitos grupos políticos, inclusive, para tentar acabar com a proliferação, para acabar com a pregação do evangelho, para que aquele povo morresse, para que o evangelho não chegasse até mim e você. Aí Deus maravilhoso permitiu que João permanecesse vivo, para que João fizesse como testemunha, escrevesse o seu evangelho para todos nós. Todos nós, irmão, minha irmã. Então não desanima. Não acha que esse período é para você acabar ou para você poxa, não, quero mais não. Quero não, isso aqui é para eu desistir, não vou mais para a igreja. Não, vai sim, não desiste não. Esse é o tempo, é chegar na hora que o Senhor está te preparando. O Senhor está nos preparando, gente, para combater o mal, para poder, gente, vista a armadura de Deus. Vista a armadura de Deus, que está escrito lá no Epístola aos Efésios. Vista a armadura de Deus, ser forte, corajoso. Não temas, porque o Senhor é contigo. Não duvide da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você como cristão, você precisa ter essa convicção, mas para isso você precisa estudar a palavra, porque eu não posso fazer com que você engula as palavras que eu estou dizendo aqui. Você é um ser racional, pensante, estuda a palavra, vai estudar a palavra, meu irmão, você tem acesso à palavra de Deus. Não deixe ser enganado por ninguém, mas cresça na palavra de Deus. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Finalizei a aula de evangelhos e bota a mão pro céu e bate palmas. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, aleluia.